Meus irmãos, graças e paz da parte de Deus. Vou ficar aqui em técnica, grudar o braço aqui, não vou tirar o braço aqui. Gente, que alegria poder estar aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês mais uma vez. Muito obrigado pela confiança dos pastores, dos líderes, aos jovens que gostam de mim. Gente, tem outras opções boas, né? Inclusive já passei para o pastor. Se puder diminuir o retorno aqui, irmãos, não sei se dá para, pode até zerar se quiser, tá? Que eu odeio ouvir minha voz. Passei já boas opções para o pastor Rafael, então vai ter gente bem legal para vocês ouvirem no ano que vem, tá bom? Homens de Deus muito legais. Tem mulher também, tá? Conheço mulheres de Deus também, dá para trazer um casal sensacional aqui, acho que pode ser legal, tá? Então tem mulheres também, aliás, mulheres, meninas, mulheres, estudem mais teologia, precisamos de mais mulheres falando teologia, tem muito homem já. Vamos lá, gente, vamos pensar. O meu livro, então, eu trouxe 6, já acabou o adulto, mas você compra na Amazon, e o infantil tem mais 6 ali. É muito importante ler para as crianças, gente. Não adianta você, eu falo isso com muito temor aqui, e depois o pastor Afonso corrige o que eu vou falar, eu vou embora mesmo, depois ele corrige, né? O legal de ser itinerante é isso, a gente joga a bomba e vai embora, tá? Se bem que eu não recebi a oferta ainda, melhor eu não falar. Mas, irmãos, leia para as crianças, tá bom? Eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Não adianta você ficar preocupado com o que vai ser do país por conta do presidente eleito, se você não fizer o seu trabalho em casa. Não adianta você ficar preocupado com o futuro do país, porque, meu Deus, o que vão ensinar para as nossas crianças na escola, se você não ensinar o básico de Bíblia na sua casa. Não é responsabilidade do Estado, nem da igreja, ensinar o seu filho o caminho do Senhor. É sua. Não é da igreja, não é da escola. Por isso que eu inclusive agora, ano que vem, tirei a minha filha de uma escola confessional, que é uma bênção, porque lá na escola confessional tudo era Bíblia, né? Matemática é Bíblia, ciência é Bíblia, mas o ensino era meio fraco, e eu quero que a minha filha seja uma ótima estudante, e que ela passe no vestibular, nas melhores faculdades. Então eu coloquei agora a minha filha numa escola que Deus não existe, numa escola não confessional, onde Deus é só mais uma divindade. E aí isso aumenta a minha responsabilidade. Por quê? E eu não tenho medo de colocar a minha filha nessa escola, porque eu sei o que eu ensino para ela dentro de casa. Eu sei o que eu ensino para ela. É claro também, né, irmãos, que eu não vou agora deixar ensinar qualquer coisa. Eu estou de olho, né? Estou de olho. Primeira coisa estranha, eu estou lá na reunião dos pais. Peraí, que negócio é esse de todos? Sai fora. Já tiro na hora, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, é responsabilidade nossa. Não adianta você querer que o seu filho seja uma coisa que você não é. Se você não lê para os seus filhos, não vai dar. Tem poucas crianças que são fenomenais, que por conta própria vão lá, buscam, leem, estudam, mas depende do incentivo dos pais. Então leia para os seus filhos. Esse foi o objetivo de eu criar uma história para crianças, para ensinar boa teologia para as crianças. Por que jovens, isso já tem pesquisa feita, por que jovens se desviam quando vão para as faculdades? Por que jovens abandonam a fé cristã quando estão estudando? Muitos abandonam a fé cristã. A culpa não é das universidades, queridos. A culpa não é das universidades, a culpa é nossa. A culpa é nossa que não ensinamos boa teologia para as nossas crianças e para os nossos jovens. Só que nós temos essa mania de Adão. Essa mania de Adão de... Tu está sinalizando alguma coisa para mim? O que é? Na minha camisa? Está com problema aqui? Não. É tu mesmo? É minha ou é minha? É uma mania tua de ficar coçando aqui? Achei que ele estava dando algum sinal. Tem uma baba aqui, está aberto o teu botão. Tipo, ele está me olhando fazendo assim, ó. Falei, gente, o que é? Tem uma baba na minha barba? Acontece, é um arroz, né? Sempre cai aqui. Esqueci o que eu estava falando, vamos ler a Bíblia. Mas vocês entenderam, né? Eu vou depois voltar nesse assunto aqui, mas vamos ler o texto, porque não é na culpa é o que eu estava falando, a culpa não é da universidade, a culpa é nossa que não... Para de coçar o teu peito na minha frente, tá? Agora eu estou com a mão aqui agora, ó. É igual quando o meu barbeiro disse que eu ia ficar careca. Eu fiquei uma semana com a mão assim, ó. Meu Deus, eu estou ficando careca. Né? Eu fico imitando, né? A mimética é muito forte, eu imito. Se eu passar uma semana aqui, eu vou começar a falar igual vocês, já vou pegar as gírias, o sotaque, é impressionante. Mas a culpa não é das universidades, a culpa é dos nossos jovens, a culpa é da nossa igreja, a culpa é nossa, que ensinamos má teologia, que não valorizamos isso. E a pregação de hoje é sobre isso.
Abra sua Bíblia em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, quero pensar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre o papel da nossa inteligência, do nosso cérebro e da nossa devoção na espiritualidade cristã. Nós precisamos ter mais consciência disso. Eu vinha falando para os jovens esses dias que passei aqui, que a vida cristã, ela é uma vida muito completa. A vida cristã, ela é uma vida que é pensada. Eu falei isso ontem à noite para os jovens. A vida cristã não é uma vida que acontece de qualquer forma, mas é uma vida que é examinada, é uma vida pensada. E isso exige, ser cristão é um caminho que nós escolhemos, e esse caminho ele deve ser refletido, ele deve ser pensado. E como que um cristão pensa? Um cristão pensa a partir das Escrituras. Como é que um cristão age? Ele age a partir das Escrituras. É falado de cosmovisão, ou seja, nós vemos o mundo de um jeito diferente. Então o cristão não é aquele que deixa a vida levar e vai vivendo e contando os seus dias de qualquer forma, não. O cristão é aquele que pede sabedoria, como o salmista diz: ajuda-me a contar os meus dias. O que é ajudar a contar os meus dias? É você pensar na sua vida, na sua existência. Tem uma frase que todos nós conhecemos: tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Infelizmente essa frase ela é verdadeira no mundo capitalista que a gente vive. Agora, imagina que tem um filme, ele é legalzinho, eu não lembro o nome agora, Nossa, é com o Justin Timberlake o filme. Quem é cinéfilo aí? É O Tempo Depois de Amanhã? Não, O Dia Depois de Amanhã é desgraça. Também não é um sobre tempo, contra o tempo. É um que, fala alto que eu sou vesgo, que tudo, a vida deles é por tempo. O Preço do Amanhã, obrigado quem falou aí, muito obrigado. O Preço do Amanhã, esse filme é bem legalzinho. Eu acho até que dá para ver em família, não tem nada assim meio Game of Thrones, tá? E é legal esse filme porque tudo é tempo, e o tempo é dinheiro. Então tu vai fazer alguma coisa, com o que você paga? Com o seu tempo de vida. Cara, isso é sensacional, porque ele traduz esse ditado: tempo é dinheiro. Porque você vai fazer qualquer coisa, você passa o seu pulso e ali desconta o quê? Seu tempo, minutos e horas e dias de vida. Isso é basicamente um pouco da nossa vida, porque nós temos 24 horas e nem sempre a gente gasta essas 24 horas com sabedoria. É por isso que nós precisamos orar como salmista: ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. O que está por trás dessa ideia do salmista é isso: ei, veja como você está vivendo, atente para como você está vivendo. O crente não é aquele que só vive, ou melhor, sobrevive. Como é que você está? Sobrevivendo. Não, o crente ele não sobrevive, o crente vive. Por quê? Porque nós cantamos aqui: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então o crente ele vive com sabedoria, ele busca a sabedoria, porque ele não pode viver de qualquer forma. Então nós cristãos somos as primeiras pessoas, deveríamos ser as primeiras pessoas a pensar na vida e usarmos a sabedoria, a pedirmos para Deus conhecimento. E é interessante que na vida de Apolo a gente tem esse conjunto de coisas. Atos capítulo 18, a partir do versículo 24. Atos 18, a partir do versículo 24. Leio na Nova Versão Transformadora. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente, que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo, ou com entusiasmo no Espírito, com efusão no Espírito, e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila, percebam, irmãs, Priscila citada primeiro, isso significa que ela tinha mais proeminência. Priscila, irmãs, mulheres, olha aí que legal. Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus.
Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos, usando as escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Apolo é uma figura muito interessante, é um líder que vai aparecer na igreja, é um líder que inclusive foi um líder na igreja de Corinto, provavelmente, tanto que existiam na igreja de Corinto aqueles que eram de Apolo, aqueles que eram de Cristo, aqueles que eram de Paulo, aqueles que eram de Pedro. Apolo é uma personagem que nós conseguimos ver muito bem essa ideia de doutrina, ou seja, um conhecimento das escrituras, mas também a devoção. Apolo é uma pessoa, entre outras nas escrituras, que nós podemos ver um modelo, um tipo que nós devemos seguir e nós devemos imitar, porque ele era alguém que vem de uma região, Alexandria, que valorizava os discursos, valorizava a retórica. Ele era alguém eloquente. O que é alguém eloquente? Não é alguém que fala demais, mas é alguém que fala com sabedoria, é alguém que sabe alcançar o seu público, é alguém eloquente, que fala muito bem. Entretanto, Apolo não era alguém só eloquente. A sua eloquência como um orador era permeada e perpassada pelo conhecimento das escrituras. E esse aqui já é um ponto muito interessante, porque é dito que ele foi instruído no caminho do Senhor, e ele então ensinava com exatidão as escrituras. Esse é o primeiro ponto que eu quero enfatizar. Apolo ensinava com exatidão as escrituras. Não basta falar bem, é preciso ensinar. É preciso que essa fala boa e poderosa e cheia de entusiasmo seja também permeada de conhecimento das escrituras. E por que é importante dizer isso? Porque o que nós temos muito no nosso tempo, e na verdade já tinha no tempo de Paulo, mas nós temos muito no nosso tempo pessoas que são ótimas oradoras, mas falta conhecimento exato das escrituras. Nós temos muitos entusiastas, nós temos muitos bons oradores, e que arrastam multidões, mas os seus discursos são vazios de escritura. E deixa eu dizer, não é difícil enganar o povo, porque o povo não lê a Bíblia, porque o povo não se prepara, porque o povo não leva a sério essa ideia de que nós somos o povo do livro. É por isso que esses oradores arrastam multidões. Ontem mesmo eu estava perdendo a minha vida no Reels, sabe, gastando a minha vida naquele negócio do demônio chamado Instagram. Aí eu estava ali, aí apareceu um cara falando assim, e esses caras eles são bonitos ainda, isso que ajuda, né? O cara é bonito, fala bem, o microfone é da Shure, cara, não tem como dar erro. Aí ele falando assim, não, porque eu estava, e aí é legal que ele já põe aquela musiquinha da Oceans, do Hilson. Aí já começa. A gente é assim, a gente é tanso. Tanso é uma palavra joinvilense, tipo burro. A gente é tanso, a gente se deixa enganar mesmo. Aí o cara começando a falar assim, não, porque eu estava no sinaleiro e eu vi uma mulher, que ele vai criando toda uma história e tudo. Até eu, gente, mestre em teologia, eu já até comecei a olhar o celular assim jamais, porque ele começa a contar. E aí ele começa, porque a mulher veio em minha direção e ela estava chorando, a cara dela era de aflição, a cara dela, não sei o quê. E eu comecei a falar, o que te aflige a mulher? E aí ele conta uma história. Aí ele perguntou quanto que ela tinha que vender. Porque se eu vender essa caixa aqui vai me dar R$50 de lucro, então eu vou te dar R$1.000. Não, eu não quero, eu só quero algo para dar comida para as minhas crianças. Aí tu já está chorando, né, cara? Porque eu só quero comida para as minhas crianças e não sei o quê. E percebam um princípio. Essa mulher me deu, ela tinha que lucrar R$50, mas eu dei 1.000. Mas ela ajudou uma pessoa com aqueles R$50 e ganhou R$1.000, ou seja, ela ganhou 50 vezes mais. Quando eu cheguei em casa, eu recebi um pagamento de 50 mil. Aí eu, caraca, mano,
Percebam? Utiliza a Bíblia, fala bem, musiquinha, para ensinar uma bobeira. Para achar que é assim, você vai dar dinheiro, vai fazer uma boa ação e vai ganhar 50 vezes mais, 100 vezes mais, utilizando errado o texto bíblico. Cadê o tecladista para me ajudar a falar essas besteiras? Está entendendo o negócio? Oratória, eloquência, fala bem, utilizam aqueles blazers azul bique, lindo, inclusive estou a fim de comprar um, só que eu não tenho dinheiro para comprar um daquele. Caprichem nas ofertas, eu quero comprar um blazer azul. Como é que foi a oferta de vocês? Já que eu fui usado, né, para ludibriar o povo aí, então, né, caprichei. Está entendendo? Eloquência, fala bem, parei. É que, gente, essa música fica na cabeça, é uma coisa, né? E a música é boa, mas é demais. Eloquência, mas não adianta eloquência, não adianta saber falar. E é por isso que esse pessoal tem multidões de seguidores, porque eles falam bem, falam manso, falam histórias. Todos nós gostamos de histórias. Vocês daqui a uma semana não vão lembrar do que eu preguei aqui nessa manhã, mas vão lembrar que eu contei isso. Vocês vão lembrar disso? Porque a gente curte histórias. Mas sabe o que a gente não percebe? Que a Escritura é uma grande história. Nós não percebemos que só que é uma história que eu preciso estudar, eu preciso conhecer, eu preciso ir a fundo, eu preciso cavar mais fundo, porque é uma fundação que precisa ser bem construída, que leva tempo. Esse é outro problema também, porque ter exatidão nas Escrituras, como Apolo tinha, precisão nas Escrituras, é preciso paciência. A vida com Deus não é industrializada. Não dá para aprender teologia no TikTok. Não dá para aprender teologia só com videozinhos do YouTube ou que você recebe no seu WhatsApp. Geralmente com aquela musiquinha que eu não vou cantar porque já deu a piada, tá? Geralmente embalada numa musiquinha e que vai tocar direto o seu coração. Não é assim que se faz. O caminho para ter precisão nas Escrituras é uma fundação. Quem trabalha com construção sabe que a fundação leva tempo para se fazer uma fundação bem feita. E é isso que Jesus fala sobre o homem que construiu a sua casa firmada na rocha. E ele fala essa parábola em Mateus capítulo 7, quando ele está terminando o Sermão do Monte. Isso quer dizer o quê? Sabe quem é o fundamento? Qual é a fundação? Não é Jesus. São os ensinamentos de Jesus, que obviamente os ensinamentos de Jesus levam a Jesus. Mas isso demora. O caminho do crente, ele é mais artesanal. Não é essa parada industrializada, rápida. Porque nós somos uma geração, nós, inclusive quem é velho aqui, está acostumado a com a coisa mais instantânea. Não, é tudo muito rápido, é tudo instantâneo, rápido, papum. Não, a vida cristã ela é um pouco mais artesanal, ela demora. É o vaso, né, sendo feito, quebra, faz de novo. Não, a gente gosta de coisas de plástico. É tudo muito mais prático, porque a gente não tem tempo. Mas geralmente a gente não tem tempo porque priorizamos as coisas erradas. Nós damos tempo às coisas que julgamos importante para a nossa vida. E se eu não julgo importante conhecer as Escrituras, onde está o meu coração? Porque onde está o meu coração, ali está o meu tempo. Dá para atualizar, hein? Atualizando o texto bíblico. Gente, pelo amor de Deus, não é atualizar que eu estou dizendo que o texto bíblico está errado, por favor, né? Não é isso que eu estou dizendo. É atualizar a compreensão. Onde está o meu coração, ali está o meu tempo. Ali está o meu tempo. Então, qual é o caminho para se ensinar com exatidão a Escritura? É artesanal. E qual é esse caminho? É ser instruído no caminho do Senhor, como Apolo foi. Mas olha só que coisa fantástica. Pulando um pouquinho, você vai ver que nós temos o versículo 26. Priscila e Áquila, companheiros de missão de Paulo, grandes amigos de missão de Paulo. Paulo aqui no capítulo 17, 18, está terminando a sua segunda viagem missionária.
E Paulo tinha vários cooperadores por onde passava, deixava vários líderes por onde passava. E Priscila e Áquila eram cooperadores de Paulo, conheciam as Escrituras muito bem também, porque também aprendiam com Paulo, e eles percebem que Apolo é um homem de Deus, mas ainda precisa ser um pouco o quê? Refinado. Afinal, Apolo só conhecia o batismo de João, ainda não conhecia o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebam que mesmo Apolo, tendo uma boa oratória, falando com entusiasmo no Espírito, ele ainda precisava do quê? Da comunidade. Ele ainda precisava de uma igreja que lhe desse mais exatidão no caminho do Senhor. O texto diz que ele já pregava com exatidão as Escrituras. E depois no versículo 26, vai dizer que Priscila e Áquila o chamam de lado e explicam com mais detalhes o caminho de Deus. É assim que nós crescemos na espiritualidade cristã. Nós crescemos em Deus quando temos uma comunidade que nos ensina com mais exatidão o caminho de Deus. Só que é o seguinte, para não ficar muito no ar, porque senão fica muito vago, né? Para eu crescer em Deus, eu preciso de uma comunidade que me ensine com mais exatidão o caminho de Deus. Ok, o que isso significa e representa na prática? Significa e representa na prática que você é essa comunidade. Não pense que é trabalho somente dos líderes, pastores e pastoras, a de ensinar com exatidão e precisão o caminho do Senhor. A igreja exerce esse papel de ensino e aprendizagem. A igreja tem esse papel, e vocês vão estudar Tito, ou já estão estudando, não sei, e você vai perceber isso em Tito capítulo 2, que é uma comunidade pedagógica, é uma comunidade de pessoas que se ensinam e se cuidam mutuamente. Eu só vou aprender o caminho do Senhor com mais exatidão se eu estiver numa comunidade que cria ambientes para que este ensino das Escrituras com mais exatidão se concretize. Eu tenho essa responsabilidade de entender as Escrituras para ensinar com mais precisão. E isso é lindo, gente, é lindo, porque a comunidade é o local onde eu refino a minha teologia. Cacau Marques, que esteve com vocês esse ano, grande amigo meu, ele fala muito bem sobre isso, de que eu preciso ter a minha leitura, das Escrituras, particular, privada, mas eu também preciso ter a leitura colaborativa, eu preciso ter a leitura pública das Escrituras. Para que eu tenha fidelidade no entendimento do texto, eu preciso estar com Deus e estar com a comunidade. Hoje em dia, com a internet, muita gente ensinando muita coisa, e tem muita gente boa na internet. Só que é o seguinte, como é que eu vou saber o que consumir na internet? Bem, você tem que partir da sua igreja local, você precisa saber o que a sua igreja acredita, senão você fica todo confuso, senão você fica aí todo perdido, porque uma hora você ouve esse cara, a gente até estava conversando no carro, eu e o pastor Rafael, como é que pode a pessoa gostar de mim e ao mesmo tempo gostar de um pastor de uma igreja X que ensina coisas completamente diferentes daquilo que eu ensino? Teve uma trend uma vez no Instagram que é marque 6 influências, pessoas influentes na sua vida. Aí tinha lá eu Nicodemos, o que já é, né, já tem uma diferença, né? Nicodemos, eu não sei se eu vou falar nomes. Estava eu e Nicodemos, que são duas pessoas legais, né? Nicodemos mais inteligente do que eu, no caso. Aí estava eu, Nicodemos, e aí tinha uns pastores assim, bem de esquerda, sabe? Aquela galera assim que relativizou a Bíblia, e que pode tudo, o amor venceu, sabe? A galera assim, falei, mano, como é que essa pessoa diz que gosta de mim? Beleza, né? Eu sou bem dialogal, eu sou um presbiteriano batista, quadrão, Luther Costal, né? Agora, como é que essa pessoa pode gostar do Nicodemos e desse outro pastor assim? Caraca, mano, alguma coisa não tá batendo. Mas sabe o que é? É porque no fundo as pessoas estão sem critérios. As pessoas estão consumindo cortes.
As pessoas estão consumindo cortes, momentos. Então ela ouviu lá um corte do fulano de tal, que falou uma coisa que é legal. Aí ela ouviu um corte meu, que falou uma coisa legal. Aí ela ouviu um corte dos Nicodemos, que falou um negócio legal. Aí ela, não, pô, eu gosto mesmo. Sem critério. Qual o seu critério para consumir as coisas? Bem, a base do seu critério tem que partir das Escrituras. E partir das Escrituras significa partir da sua comunidade local. Por isso que é importante valorizar os momentos de ensino da congregação. Os estudos bíblicos, os devocionais, os discipulados, a escola bíblica dominical. Isso é importante porque você parte da cosmovisão da comunidade para poder julgar o que você consome na internet. Para você poder julgar aquele videozinho, brincadeira. Para você julgar o que recebe no seu WhatsApp. Gente, vou dizer para vocês, tem muita besteira sendo dita. Não, esses dias chegou, não quero falar o nome aqui, porque o nome dessa pregadora é de uma deusa indiana, e vai que ela, faz alguma coisa comigo. Mas ela falando assim, gente, e sabe o que é interessante dessa galera aí, que viraliza na internet? É que eles falam com convicção. Essa pregadora, ela falando assim, não, porque teologicamente, e aí ela fala uma asneira gigantesca, teologicamente. Não, porque eu vejo muitos pastores errando, consagrando os alimentos e não sei o quê. Não, porque teologicamente, se você consagrar um alimento, você não pode nem tocar nele. Eu falei, gente, ela fala isso e nem cora. E ela fala teologicamente. Percebam, você precisa ter critérios para julgar as coisas que você recebe no seu WhatsApp e que você recebe marcação no Instagram. E geralmente a pessoa que te manda, ela está muito impactada por aquilo lá e está impactada. Ela está muito impactada. Gente, olha isso aqui que sensacional. Meu, olha essa palavra, olha essa reflexão. E aí você vai consumindo. Eu estava esses dias, eu cuidei de um grupo pequeno por 1 ano. E aí no final de um grupo pequeno, estava eu caminhando com um irmão. E aí, eu estou dando trabalho para o cameraman, né, irmão? É isso aí, é nóis. Aí o irmão, eu caminhando com ele, aí ele começou a falar para mim, cara, tu viu o último vídeo do fulano? Eu não quero falar aqui, né? Enfim, tu viu o último vídeo do fulano? O fulano em questão é um cara cheio de teoria da conspiração, batalha espiritual, o www é o 666, sabe esse pessoal doido aí, tá? Aí tu viu o último vídeo do cara falando da besta e não sei o quê, porque o presente que o México deu para a ONU é Apocalipse. Eu só fiquei ouvindo ele falando daquela lorota. Já me dá até uma ânsia de vômito quando o pessoal começa a falar com esse negócio. Mas enfim, eu tenho que parecer que eu estou me importando com aquilo mesmo. Aí, porque eu sou o líder do GP, e às vezes a gente tem que fingir mesmo que está se importando com o que as pessoas estão falando. Aí, eu estava ali ouvindo ele e tal, mas daí eu não aguentei. Aí eu falei assim, mano, para. Eu não vi esse vídeo, nunca vou ver e tenho raiva de quem vê. A 5ª série baixou na hora. Não vou ver, tenho raiva de quem viu. Falei, mano, tu viu o último estudo bíblico da nossa igreja? Não. Cara, tu assiste o podcast que a gente faz da igreja toda quinta-feira às 18 horas, que fica no canal do YouTube da igreja, que está eu, o pastor Lipão, a Larissa, o pastor Gezeriel, onde a gente está passando, né, o que a igreja pensa sobre os temas, dialogando. Tu viu? Inclusive a gente falou dessa pataquada aí, desse bicho que o México entregou lá para a ONU, que não tem nada a ver com o Apocalipse. Nunca viu não? Coco, a vida é uma festa? Está lá, é o bichinho lá do Coco, a vida é uma festa. Tu viu? Não assistiu. Tu tem acompanhado as pregações do pastor? Porque eu vejo que tu não vem muito no domingo também. Porque ele assim, aquele cara que estava meio indo para a igreja, mas vai no grupo pequeno. Ele não. Falei, pô, mano, tu fica vendo esses caras que ficam dizendo que www é o 666 e não sei o que, essas loucuras apocalípticas, essa galera que vê demônio em tudo e Coca-Cola, alô diabo, tu tá louco? Tu tá maluco, mano? Tu fica vendo essas paradas ruins na internet e não vê o que a tua igreja produz. Como é que tu vai julgar as coisas? Ele, pois é, tu tá certo. Aí ele nunca mais veio no grupo. Aí por isso que eu larguei, eu não tenho tato para lidar com as pessoas. Bill, por que tu não abre uma igreja? Porque não vai ninguém. Não é? Eu não tenho paciência que pastor tem, gente. Já me dá raiva. Para de ver isso aí. Aí eu virei itinerante, que eu vou, falo, jogo a bomba e vou embora. Vocês estão entendendo, gente? Para ter exatidão nas escrituras, eu preciso partir da minha comunidade local.
para poder julgar as coisas. Eu não estou dizendo que você tem que concordar 100% com a doutrina da sua igreja local, não é isso. Uma outra coisa você pode divergir, mas tudo bem, mas você sabe como analisar as coisas que você recebe no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Twitter, que vai acabar, e vai todo mundo agora para a Indiana lá. Então, gente, eu vou acabar porque vocês querem ir embora, né? Mas é sensacional isso aqui, porque além de tudo, e com isso eu encerro, é dito que Apolo falava com um entusiasmo, cheio de Deus, inflamado pelo Espírito, tipo a efervescência da chaleira mesmo, sabe? Então era alguém cheio de poder. Só que ser alguém cheio de poder não significa abrir mão da literatura, dos livros. Conhecem o apóstolo Paulo? Está na Bíblia. Paulo era apóstolo, Paulo visitou o terceiro céu, Paulo falava mais línguas que todo mundo. Paulo está preso. Paulo está preso, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo. Sabe o que Paulo pede na prisão? Vocês acham que Paulo pede para uma musiquinha? Não. Paulo ele pede: traga a minha capa e os meus livros. O cara está preso, meu irmão. O cara está preso. E ele pede os livros. Aliás, tem uma frase do Spurgeon, deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Está aqui, separei. Tem uma frase do Spurgeon sensacional sobre isso. Olha aqui. Que legal. Abri um negócio no meu celular que eu nunca vi na vida. Como é que sai isso aqui? Aqui. Olha só o que Spurgeon diz sobre isso. Ele é inspirado e todavia deseja livros. Ele esteve pregando por pelo menos 30 anos e todavia deseja livros. Ele tinha visto o Senhor e todavia deseja livros. Ele tinha uma experiência mais ampla que a maioria dos homens e todavia deseja livros. Ele tinha sido levado ao terceiro céu e ouvido coisas que é ilícito aos homens pronunciar, e todavia deseja livros. Ele tinha escrito a maior parte do Novo Testamento e todavia deseja livros. O apóstolo Paulo. Então vamos buscar com entusiasmo o poder do Espírito Santo. Vamos buscar mais a Deus para afinarmos realmente o nosso coração, as nossas afeições. Vamos buscar mais a Deus, mas não vamos deixar de estudar a tradição. Não vamos deixar de ler bons livros, de ler bons autores, homens e mulheres que são inspirados por Deus para nos explicar com mais exatidão o caminho do Senhor. Esse é o cristianismo, é uma religião que vai custar algo a nós. E eu digo o seguinte: se você já começar estudando por conta própria as Escrituras, uma boa Bíblia de estudo, peça referência aos pastores da comunidade, uma boa Bíblia de estudo, tirando 15, 20 minutos do seu dia, que eu tenho certeza que todos vocês, até mesmo a mulher mais ocupada com as tarefas de casa, a Marta, vai ter tempo de se prostrar aos pés do Senhor para estudar 20 minutinhos. 20 minutinhos. Comece, eu tenho certeza que vai aumentar esse tempo, porque é um caminho sem volta. Estudar as Escrituras é um caminho sem volta. E aproveite a comunidade, o ambiente da comunidade, para aprender com mais exatidão o caminho do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, que nós possamos buscar isso no Senhor. E eu sei, gente, a maioria de nós tem a vida bem corrida mesmo, trabalho, estudo, um monte de coisa, mas todos nós temos que pedir e orar a Deus: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, ajude-me a redimir o meu tempo, ajude-me a ter foco naquilo que é fundamental, ajude-me a ter foco naquilo que é fundamental, para que o Teu nome seja glorificado por meio da minha vida, para que eu seja um instrumento na Tua casa, para ensinar outros com mais exatidão o caminho do Senhor, para que todos nós possamos pregar cheios de Espírito, e também pregarmos com amor, com fervor e com exatidão o caminho do Senhor. Percebam que o texto termina dizendo que Apolo foi de grande utilidade, porque ele pregava, ele ia em debates públicos, e ele tinha argumentos para falar da sua fé. Que nós tenhamos argumentos para falar da nossa fé. E é por isso que jovens se desviam nas universidades, porque eles pegam uns professores ateus,
que começam a questionar a Bíblia e eles não têm respostas para aqueles questionamentos. E gente, são questionamentos bem ralinhos, são questionamentos bem fáceis de serem contornados, mas precisa conhecer. Se não conhecer, não tem como argumentar. E a ideia aqui não é você vencer o debate na sala de aula, como naquele filme Deus Está Morto. Não é isso, você vencer com um bom PowerPoint o seu professor ateu. Não é isso. Mas é você não se deixar ludibriar por argumentos rasos que questionam a sua fé e questionam a palavra de Deus e a formação do cânon bíblico. Mas precisa estudar um pouquinho, precisa se informar um pouquinho, precisa se informar menos sobre política brasileira e mais sobre a política do reino, precisa se informar menos sobre futebol e mais sobre a jogada do rei. Nada a ver esse exemplo, mas tudo bem. Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho, que Deus continue abençoando essa igreja e que vocês possam ser um farol nessa cidade aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém e amém.